Fala galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Juan, sou o fundador e dono da consultoria Arajas Tips e dessa vez eu tô aqui para te falar os palpites dos jogos de 19/7, 19 de julho. Separei 3 jogos específicos: Flamengo contra Juventude, Goiás versus Fluminense e Corinthians versus Coritiba. Se você é novato ou tá chegando aqui, caiu de paraquedas, tá me vendo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, vai me ajudar demais. A partir dos próximos instantes do vídeo, você vai acompanhar minha tela e minha voz explicando os motivos de ter visto o valor nas minhas operações. Primeiro link da descrição, meu grupo gratuito, é lá que eu mando todas as entradas grátis para vocês. Segundo, meu grupo VIP. E o terceiro link, meu Instagram, fechou? Então fica ligado agora nos próximos instantes do vídeo que você vai entender mais ou menos como analisar e como eu fiz os palpites do dia 19/7. Bom, minha galera, vamos lá. Eu separei esses 3 jogos pra gente fazer uma análise bem rápida e prática. O objetivo desse vídeo não é detalhar muito. Eu já detalhei outros vídeos, mostrei como você fazer uma análise mais precisa. Eu quero ser mais direto e falar as 3 possibilidades de jogos que eu enxergo valor nesse jogo. Primeiro, começando pelo Goiás versus Fluminense. Vamos entrar aqui. Goiás versus Fluminense. Quando você percebe, cara, a gente tem 2 times bons. Primeiro, o Goiás, que ele subiu da Série B para a Série A, né? E tá fazendo uma campanha legal até, né? Diferente de outros times que tá na zona de rebaixamento, o Goiás é um time que tá ali no meio da tabela, né? Um time chato, um time enjoado. E a gente tem um Fluminense, que o Fluminense é uma das melhores campanhas que tá fazendo de início de campeonato, tá? Tá com 28 pontos, mas se você perceber aqui, tá um ponto do G4, né? Tá um ponto do G4. Tá com um timaço, Germancano brocando, fazendo gol todos os jogos, né? E a gente tem um jogo que é na casa do Goiás. Quando a gente vem aqui, ó, para os confrontos H, 2H, né? A gente vê que os confrontos diretos geralmente saem muito gol, né? Fluminense e Goiás 3-0, 2019 foi 1-0, mas depois 3-0 na casa do Goiás. 4-2 na casa do Goiás, 3-0 na casa do Fluminense. Então é jogo que, independente da casa, acaba saindo muito gol, né? E quando você vem aqui no Goiás casa, você vê que ele está merecido o meio da tabela, né? Ganhou 2 jogos, empatou um, perdeu 2, né? Jogando contra times excelentes. E dos 5, 4 jogos saíram mais de um gol, tá? E do Fluminense fora, né? Fora de casa, teve 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O que é que eu enxergo de valor aqui nesse jogo, cara? Quando você vem pra odd, né? A odd tá 3,40 vitória do Goiás, 3,25 empate, 2,20 do Fluminense. Eu enxergo que esse jogo é pra sair mais de um gol, tá? Por quê? Porque, cara, você tem 2 times, na verdade, Fluminense muito ofensivo, fez 24 gols em 17 jogos e tomou 17 gols em 17 jogos. Então todo jogo, né, tem uma média de tomar um gol e levar um gol. Já o Goiás, dos 17 jogos, fez 16 e tomou 19, ou seja, de 17 jogos, quase é um por partida a média de gols que faz e toma mais de um por partida. Então eu acho que esse jogo aqui, cara, tem muito valor analisando os números de sair mais de um gol na partida. Eu iria nesse jogo do Fluminense mais de um gol, mais de 1,5 gols, ou fora empate pela campanha que o Fluminense está fazendo. Então é isso, nesse jogo do Fluminense eu iria mais 1,5 gols, vai estar naquela média odd de 1,40, 1,45 para você fazer a junção com outro jogo que eu vou falar aqui para vocês, ou fora empate pela excelente campanha que o Fluminense está fazendo. Já nesse jogo aqui do Flamengo, o que é que eu vejo aqui nesse jogo do Flamengo? O Flamengo tem alguns jogadores importantes que não vão participar, como Rodrigo Caio, Gabigol, Everton, Davi Luiz e Bruno Henrique, né? Porém, cara, o elenco do Flamengo é um timaço, né? Apesar do Flamengo estar em 7º colocado, ele tem facilmente time para ficar entre a primeira e a segunda colocação, né? Mas não começou tão bem a campanha, porque teve algumas trocas de técnico, né? Mas a gente tá falando aqui de um jogo em que o técnico Dorival Júnior chegou com o pé direito. Dos últimos jogos do Dorival Júnior, né, pelo Flamengo, ele ganhou
do Curitiba em casa, ganhou do Atlético Mineiro. Então esses dois jogos que o Dorival Júnior já chegou mostrando serviço. E venhamos e convenhamos, quando o Flamengo joga dentro de casa, a pressão é muito grande, independente se tá com o time titular, se tá com o time misto, né? E cara, simples e direto, simples e direto. Juventude é um time que tá lá embaixo, na zona de rebaixamento. Se você pegar os últimos jogos do Juventude, cara, não teve uma vitória nos últimos 5 jogos. Jogando contra time que tá embaixo da tabela, jogando contra time que tá em cima, né? Sempre empata, é um time chato, que dentro de casa faz uma forcinha a mais, né? Ou perde. Então eu não vejo muito valor. Na verdade, eu não vejo nenhum valor, né, na vitória, empate do Fluminense, do Juventude, ou até buscar um gol do Juventude. Eu vejo que tem valor, muito pelo contrário, Flamengo vencer a partida. Por quê? Vou te explicar. Apesar dos jogadores que estão no banco, cara, o time do Flamengo é um timaço. É um timaço. Tem time pra titular, tem time pra ter banco, tem muitos jogadores. E o Flamengo jogando no Maracanã, que é a pressão, o famoso inferninho que eles decretaram lá, né? O Flamengo com a pressão da torcida, com a chegada do Dorival Júnior, querendo buscar justamente esse G4, porque se o Flamengo ganha, vai para 27 pontos. 27 já é um pé do G4, né? Então o Flamengo não tem tempo a perder para brigar pelo G4, para brigar pelo campeonato que ainda tem chance, está apenas na metade do caminho. Então eu iria de casa vence. Casa vence está pagando odd 1,33, 1,34, depender da partida. Mas você tem várias opções aqui com a odd maior. Como? Vamos lá. Casa empate. Só aqui. HTFT. Se você buscar HTFT para o Flamengo, o que é que significa isso? Intervalo final do jogo, o Flamengo ganhar. Tá pagando uma odd 1,95, odd relativamente boa, né? Se você buscar ambas não, tá pagando 1,61, né? Que tem muito valor, né? E eu iria de duas opções aqui. Na verdade, acredito que até três. Vamos lá. Primeira, Flamengo ganhar, pagando aquela odd 1,33, 1,34, que você pode fazer a junção com o jogo do Goiás ou com o jogo do Corinthians que eu vou falar. E também tem o HTFT, Flamengo ganhar primeiro tempo, Flamengo ganhar segundo tempo, que tá pagando uma odd 1,95. Então, como eu falei, bem simples e direto, eu vejo muito valor desse jogo do Flamengo. Flamengo ganha a partida, odd 1,33, 1,34, para fazer aquela junção com o outro palpite que eu falei, para que possa dar uma odd 1,70, uma odd 2, ou até se você quer usar Flamengo HTFT, Flamengo ganhar primeiro tempo, Flamengo ganhar segundo. Te falei que a chegada do técnico Dorival Júnior, apesar de ter poucos jogos, já quer impressionar. O Flamengo vai jogar no Maracanã, pressão da torcida, jogo lotado, e isso influencia muito contra o Juventude, que está em último colocado, 13 pontos com 17 jogos apenas. Bom, por último, mas não menos importante, o jogo do Corinthians. Cara, esse jogo do Corinthians, eu enxergo muito valor e acredito que a odd para o Corinthians ganhar está um pouco desregulado. O que é que acontece? A gente tem um cenário de um time que está buscando claramente a liderança do campeonato, né, que está brigando para ficar entre o primeiro e o segundo colocado, que é o Corinthians, está com 29 pontos, né? Corinthians em 17 jogos fez 19 gols, tomou 17, né? Curitiba contra o Curitiba. Curitiba em 17 jogos tomou 27 gols e fez 20. E tá ali em 16º colocado, na beira do rebaixamento. O que é que acontece? Quando a gente vem aqui pro sumário, a gente entende que tem algumas lesões a favor do Corinthians, né? Sendo elas Luan, Maicon, Paulinho, Renato Augusto, William, Fagner e Júnior Moraes, e algumas lesões também do lado do Curitiba. Porém, o que é que acontece? Quando a gente vem aqui, né, enfrentar e ver, na verdade, os confrontos, Corinthians, quando joga em casa, ele tá a 5 jogos sem perder, tá? Ganhou 3, empatou 2. Se você ver, os 2 empates dele são 2 empates contra Timaço, Boca Júnior e Santos, e ganhou 3 partidas. Já o Curitiba, fora de casa, vem de 4 derrotas e um empate. Cara, você sabe que é você perder 4 jogos quando joga fora de casa. A motivação desce, é tanto que tá em 16º colocado. O que é que acontece? Quando a gente vem aqui nos últimos 5 confrontos, que é importante de olhar isso,
Nos últimos 3 jogos de 2017 e 2020, Corinthians jogando dentro ou fora de casa ganhou a partida, tá? E 2 empates. Então o Corinthians tem uma leve supremacia em cima do Curitiba. E quando eu vejo essa odd aqui de 1,60, cara, é uma odd que até simples dá para você entrar, pro Corinthians vencer a partida, tá? Então eu iria de Corinthians vence a partida nesse jogo. Eu acho que a odd tá muito boa. O Corinthians tem time, sim, apesar das suas lesões, para vencer o Corinthians, para vencer o Curitiba. Fez excelentes contratações, está brigando pelo primeiro e segundo colocação no campeonato, né? Contra o fraco Curitiba, que não começou tão bem a campanha, tá buscando para fugir do rebaixamento. Mas esses são os meus palpites para o jogo de hoje, e principalmente no jogo do Corinthians. É isso, nesse último jogo entre Corinthians vs Curitiba, eu fui de Corinthians seco. É uma odd um pouco ousada, né, para quem monta aquela odd 1,70, 1,80. Porém, esse jogo do Corinthians eu vejo muito valor. Jogando dentro de casa, a pressão do Corinthians é sempre forte, buscando a primeira, segunda colocação no campeonato, contra o Curitiba, que tá beirando a zona do rebaixamento, que vem de uma sequência horrível dos seus últimos 5 jogos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Curte para que a gente possa estar cada vez mais analisando mais jogos, tendo mais resultados. A última análise que eu fiz deu muito resultado. A gente bateu, lucrou. Então cada vez mais eu quero estar separando vídeos para estar abrindo a consciência de vocês e estar buscando bons resultados. Fechou? Tamo junto. Valeu. É nóis.